Hoje tentamos saber quais são os maiores desafios que a agricultura nacional enfrenta perante uma necessidade de salvaguardar o património natural do país. Há aí um equilíbrio muito ténue, mas queremos saber o que você pensa sobre esta questão. Agricultura, ambiente, de que forma é que nós, animais homens, nos comportamos perante os outros animais. Escreva para nós, mande-nos o seu e-mail para o Terra de Oportunidades, tudo junto, em letra minúscula, já sabe, @miramar.co.mz e participe da nossa conversa, do nosso debate. Voltamos para a terceira e última parte do nosso programa. Temos estado a falar sobre o desenvolvimento do setor agrícola nacional e dos desafios ambientais que daí decorrem. Em estúdio tenho os doutores Hélder Moteia, a doutora Anabela Rodrigues. Esta semana fomos procurar também a vossa opinião e as dúvidas dos moçambicanos sobre o tema de hoje. Eu chamo-me Olinda Zacarias. Gostaria de saber qual é a melhor maneira de semear uma machamba e não prejudicar o meio ambiente e o solo. Dercy Ferreira. Gostaria de saber o que é que o governo e as ONGs fazem em relação de modo a preservar o ambiente e as espécies. Se nós olharmos um pouco para a agricultura que é praticada em Moçambique, que é uma agricultura de subsistência e basicamente em regime familiar, que é uma agricultura quase, não por opção, mas quase naturalmente orgânica. Não temos assim grandes fenómenos de agressão à natureza, tirando os factos de desflorestação, abertura do campo com queimadas, isto tudo acaba gerando, porque a queimada é uma prática que se usa muito para desbravar terrenos em Moçambique e isso destrói não só as florestas, mas também a fauna, a diversidade e destrói também os solos, destrói a textura, portanto, as temperaturas altas destroem a textura do solo, porque o solo até nós consideramos o solo um ser vivo, porque ele tem elementos não só orgânicos, mas também vivos que fazem parte do próprio solo. Tirando isso, a nossa agricultura não é uma agricultura que faça um uso abusivo de agroquímicos, por exemplo. Isso. Agora, existe já um nicho de mercado e existem pacotes tecnológicos, alguns deles desenvolvidos pela FAO, que indicam como é possível fazer uma agricultura não só designada orgânica, mas que seja amiga do ambiente, que seja menos predadora e que aproveite e restabeleça os ciclos naturais de melhoramento dessa base de recursos. E os sistemas agro-silvopastoris, então são sistemas integrados, que é para não perder a diversidade. Então se tem árvores, tem animais e a água depois é reciclada e é aproveitada. É possível utilizar essas. Mas nós também não recomendamos sempre, em todas as circunstâncias, uma opção radical. O mais importante é praticar uma agricultura dentro daqueles pacotes tecnológicos que não agridam o solo e que respeite aquelas regras básicas. Portanto, se eu fizesse um tratado sobre isso, levaria toda a tarde. Não. Porque temos que passar à questão a seguir que nos foi posta pelos nossos telespectadores, o que é que as organizações internacionais estão a fazer de modo a auxiliar o governo e a população de Moçambique para evitar o desflorestamento excessivo e a extinção maciça de animais. Vou começar agora pela doutora Anabela. Bom, no nosso caso, nós temos várias formas de cooperação com o governo. Uma parte delas é para assegurar que a legislação e a regulamentação são desenhadas de forma a contribuir para uma maior proteção dos recursos naturais, em particular daqueles que são, no caso das florestas, por exemplo, que são espécies indígenas, não é? Infelizmente, nem sempre somos bem-sucedidos
como eu digo, o defeito não está muitas vezes nas leis que existem, está mesmo na forma como elas são implementadas. Por exemplo, tem havido uma grande batalha para que se continue a promover o que está previsto na lei, as concessões florestais que obrigam a determinado tipo de investimento e que se acabe com as licenças para corte de árvores sem todo o compromisso e toda a obrigação que vem por trás, que está por trás de uma concessão florestal que tem que ser gerida. Infelizmente, a quantidade de madeira em toro que é exportada tem estado a crescer, porque muitas vezes faz-se um simples corte de cada um dos lados do toro e chama-se a isso madeira processada. Na realidade não estamos a exportar madeira processada, continuamos a exportar madeira em toro, e a existência de licenças que duram 5 anos, que estão a ser utilizadas para corte de árvores, para a produção de lenha, continua a ter uma dimensão que a própria lei tinha previsto que devia ser gradualmente, portanto, diminuída. Estamos também a tomar outras medidas, portanto, a contribuir para que se comecem a abordar questões relacionadas com tecnologias novas ou experiências novas, por exemplo, para não falar só na agricultura, se pegarmos na questão da pesca, temos estado a promover o estabelecimento de santuários onde não é permitida a pesca, e está provado, há estudos que provam que isso tem uma grande vantagem para os pescadores, porque permite que o peixe cresça e cria, portanto, efeitos à volta do santuário e, portanto, a pesca começa a ser feita com melhores resultados. Eu, leiga nisso tudo, tenho sempre a sensação que o pescador, que os homens do mar, são muito mais sensíveis a essas inovações, a esses cuidados. De certa maneira é verdade, por uma razão muito simples, é que o resultado, por exemplo, de um santuário de pesca é muito mais rápido que outro tipo de medidas que são tomadas em relação a outros recursos. Mas eu queria falar de um aspecto que, de certa maneira, está ligado à questão que foi abordada de como fazer uma machamba que seja mais sustentável. O que eu gostava de dizer é o seguinte: a agricultura itinerante, no fundo, acaba, de certa maneira, contribuindo para não levar os solos à exaustão, precisamente porque se coloca determinado espaço de terra sob pousio para que ele possa recuperar a sua fertilidade, portanto, e a vegetação inicial. Mas isso, com o crescimento populacional e com a competição do uso da terra para outros fins que não exclusivamente a agricultura, vai ser cada vez mais difícil de praticar. Uma das questões que é importante é começar a pensar como utilizar e como conservar a água da chuva, por exemplo, porque a água vai ser um dos problemas sérios na agricultura. É um dos exemplos que eu posso dar. É verdade, é um facto. Eu, por mim, ficava aqui mais uma hora a conversar convosco, mas infelizmente estamos mesmo a chegar ao final do nosso programa de hoje, com esta sessão de perguntas e respostas. E todas as semanas a gente fala aqui das várias e diferentes visões sobre o panorama agrícola no nosso país. Hoje falamos de um item fundamental para as perspectivas de todos os que investem e trabalham a terra: cuidar dela, usá-la, mas usá-la como deve ser, não é? Acho que todos temos que aprender um bocadinho. O ambiente deve estar no centro das nossas preocupações, porque só através da sustentabilidade dos nossos recursos poderemos garantir negócios com futuro. Quero agradecer muito a vossa presença, continuar a contar consigo, Dr. Hélder Moteia, para os programas que se seguem, e voltar a ter brevemente a Dra. Anabela Rodrigues, sempre contando didaticamente como devemos proceder. Não deixe de contribuir também você para esta conversa semanal e nacional também em torno do ambiente. Pode, para isso, escrever-nos para o terradeoportunidades@miramar.co.mz. Por agora, já sabe, não nos despedimos sem que fique com o nosso Minuto Nutrição. E hoje vamos falar de um fruto que nos sustenta e muito: a banana. Nós voltamos para a semana. Até lá, fique muito bem. Sem a
afirmações claras sobre a origem da palavra banana, sabe-se que a cultura é oriunda do sudeste da Ásia, mas atualmente esta cultura é cultivada em quase todas as regiões tropicais do mundo, inclusive Moçambique. A fruta forma-se em cachos na árvore do nome bananeira. Tem polpa macia, saborosa e doce, com uma composição de 70% de água e não possui sementes. A banana é rica em potássio, fibras, vitamina B e ajuda a combater o nível de açúcar no sangue. Contém uma substância chamada serotonina, que ajuda a relaxar e manter o bom humor. Contém ferro, o que estimula a produção de hemoglobina e ajuda em casos de anemia. Não há motivos para não consumir a banana, pois os benefícios para a saúde são inúmeros. É importante conservar em locais frescos e com pouca exposição ao sol para que se mantenham as suas propriedades.